Eu nasci totalmente surdo e totalmente mudo. Eu nasci com uma deficiência que retirou as minhas cordas vocais e retirou meus tímpanos. Eu nasci sem. Olá, senhores, bem-vindo ao canal. Recentemente apareceu a notícia desse cara aí que, durante o seu casamento, protagonizou uma espécie de arrastão entre os convidados, levando corrente, relógio e tudo mais que ele viu pela frente. A princípio, eu nunca tinha ouvido falar desse cara, mas eu dei uma pesquisada pra saber quem ele é. Esse tipo de vídeo é até meio difícil pra eu fazer, porque eu não vou falar exatamente o que eu penso sobre as coisas que ele faz, até porque eu não tô a fim de tomar processo, mas uma coisa eu posso dizer com tranquilidade é que esse cara aí influencia muita gente, tem milhões de seguidores na rede social e é exatamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Quem é Buzeira, influenciador que arrecadou mais de 10 milhões de reais em casamento com brincadeira da gravata? Buzeira, nome artístico de Bruno Alexander, nasceu em 1996 em Itaquera, São Paulo, e teve uma infância difícil. Tentou ser jogador de futebol e MC, mas só começou a mudar de vida após ser demitido em 2020. Ele passou a rifar carros, joias e viagens, acumulando mais de 12 milhões de seguidores. Ficou conhecido por seu estilo de vida luxuoso. Mora em uma mansão de 10 milhões de reais. Tem 3 Lamborghinis e viaja com frequência. Em 2023, presenteou Neymar com um colar de 2 milhões de reais. E, em 2025, viralizou ao dizer que perdeu 1 milhão de reais em um pôquer com o craque. Apesar do sucesso, foi alvo da Polícia Federal por suspeita de jogos ilegais e lavagem de dinheiro, mas adotou medidas para legalizar as rifas. Hoje é símbolo do chamado empreendedorismo digital periférico e tem patrimônio estimado em mais de 100 milhões de reais. Tá aí, senhores, esse é o Buzeira. Começou em 2020 fazendo rifa, o negócio foi dando certo, inclusive eu vi que a primeira rifa que ele fez foi uma que ele rifou a própria moto quando ele ficou desempregado e logo na primeira rifa ele ganhou 40 mil reais. E como ele viu que o negócio dava certo, ele começou a fazer uma rifa atrás da outra, foi investigado aí como a gente viu há um tempo atrás por causa disso, mas não há motivos para preocupação. Ele aparentemente legalizou esse negócio e rifa neles. O cara ficou multimilionário fazendo esse negócio e como eu falei, esse tipo de vídeo é meio difícil de fazer porque eu não vou falar exatamente o que eu penso sobre isso, mas quando você vê um cara que ficou multimilionário fazendo rifa, a primeira coisa que vem à cabeça é que alguma coisa errada não tá certa, alguém tá perdendo muito dinheiro pra esse cara aí ficar tão rico desse jeito. Por outro lado, eu creio que as pessoas que seguem esse camarada aí na rede social merecem também, né? Esse rapaz tem muita visibilidade nas outras redes sociais, os vídeos que ele posta lá tem milhões de visualizações e a maioria dos vídeos consiste dele esbanjando com os parça, os moleque doido. Além disso também aparentemente ele divulgou um tigrinho nas horas vagas. E vale mencionar também que há um tempo atrás teve uma investigação ligando o nome desse cara aí a uma organização criminosa que atua no estado de São Paulo. Esse rapaz também teve o nome ligado a uma suposta ligação com relação à lavagem de dinheiro e coisas desse tipo. Mas eu tenho que deixar claro que não existe nenhuma condenação quanto a isso e tudo corre em segredo de justiça. Enquanto isso, o cara tá só farmando, só ganhando visualizações que valem mais do que barras de ouro. E tem uma galera que olha pra esse rapaz e pensa: tá aí, vou jogar no tigrinho e comprar rifa desse rapaz porque ele me passa bastante credibilidade. Eu nunca tinha ouvido falar desse rapaz, até porque o conteúdo dele faz parte de uma bolha completamente diferente daquilo que eu costumo ver na internet e pelo que eu vi aqui quando eu entrei na rede social dele, dá pra perceber pelas tatuagens que ele tem e pela maneira como ele se comunica, que é na gíria, que o conteúdo dele é mais voltado pra rapaziada da periferia que quer ganhar dinheiro fácil e rápido e, querendo ou não, tem muita gente aqui no Bostil que aprecia esse tipo de coisa. Tem até umas publicações que eu vi dele lá na rede social, onde ele tá nos Estados Unidos e toma um enquadro lá da polícia e ele fez questão de colocar isso na rede social dele, pros meninos ver que o bagulho é louco, senhores. Parece que o cara sente até orgulho disso e eu acho que deve até sentir mesmo, porque gera bastante engajamento esse tipo de conteúdo, que na minha opinião, com todo respeito, é uma porcaria e não serve pra nada, mas fazer o que? Tem gente que gosta e a gente tem que respeitar, né? Mas se tem uma coisa que eu acho muito estranha é como o rifa pode dar tanto dinheiro desse jeito. Como a gente viu, o que ele faz é legalizado aí pela justiça. Eu não sei exatamente como funciona isso, mas uma coisa é certa, que esse negócio dá dinheiro dá, viu? E além disso, o que esse rapaz faz serve de inspiração para vários outros que também querem fazer a mesma coisa. E na minha opinião, se tem seguidores desse rapaz que compram qualquer tipo de coisa que ele oferece, se não for nada ilícito e se isso não é considerado crime, a pessoa que compra a rifa dele não tem o direito de reclamar de nada.
Se tem gente que confia nele a ponto de comprar as coisas que ele oferece, a gente não tem nada a ver com isso. E agora, mais recentemente, ele resolveu se casar, inclusive uma notícia que eu vi aqui é que o casamento dele custou nada menos que 10 milhões de reais e foi exatamente isso que ele arrecadou fazendo uma espécie de arrastão entre os convidados. A princípio, quando eu vi isso, eu pensei até que era marketing, que eu mesmo nunca tinha ouvido falar desse cara, e a partir do momento que saiu essa notícia do arrastão, começou a surgir várias notícias a respeito disso na internet. A princípio, eu não queria fazer vídeo falando sobre isso, porque eu prefiro nem falar o que eu acho realmente sobre o que esse cara faz na internet, porque eu nem conhecia esse cara e preferia ficar sem conhecer mesmo, mas por outro lado, não deixa de ser um assunto interessante. O cara, mesmo sendo um multimilionário, ele de repente sente a necessidade de fazer esse tipo de brincadeira, que seria o corre das correntes. Ele juntou uma galera e começou a ir atrás dos convidados que estavam lá. Entre eles estava o grande MC Teta, que também é multimilionário. Na certa deve ser porque o Teta é muito talentoso, né, senhores? E também porque ele vende um jogo do Tigrinho como se não houvesse amanhã. Inclusive, eu acho que a maioria dos convidados que estavam lá nesse dia também tem essa mesma prática de divulgar esse tipo de porcaria. E a pergunta que fica é a seguinte, senhores: como pode alguém comprar jogo do Tigrinho desses caras? Mesmo sendo comprovado cientificamente que nós bostileiros temos o QI 83, isso dificulta bastante algumas pessoas de terem a capacidade de tomar boas decisões. Mesmo assim, eu acho inacreditável. Teve até um vídeo que eu fiz recentemente reagindo a uma propaganda que o Teta faz de casa de aposta, uma coisa completamente forçada e genérica, e mesmo assim tem gente que vê aquilo e fala: tá aí, vou comprar um jogo do Tigrinho do Teta porque eu acredito na idoneidade dele. Eu acredito que o Teta é um menino de Deus. Foi exatamente isso que a ex-esposa dele falou naquele fatídico dia onde o Teta tentou desferir uma voadora nela. Mas como esse vídeo não é sobre o Teta e sim sobre esse rapaz aí, eu vou colocar um vídeo aqui das imagens desse casamento barra arrastão que ocorreu recentemente. Casamento ou assalto de luxo. Buzeira passa a gravata e passa a limpa nos convidados. Gente, o casamento do ano virou o BO das redes sociais. O tão comentado casório de Dobuzeira prometia glamour, emoção e ostentação. Mas o que entregou mesmo foi uma verdadeira operação caça-níquel disfarçada de tradição. Brincadeirinha de passar a gravata, o busão não teve vergonha na cara e saiu rapando os bolsos e os pulsos dos convidados. E não foi migalha não, viu? Ele fez a limpa digna de filme da Netflix. Rolex, cordão de ouro, tênis edição limitada, tudo pro bolso do noivo. E teve muita influenciador que saiu de lá sem avis e sem sorrisinho na selfie. Ítalo Santos perdeu uma pulseira avaliada em 200 mil reais. Isso mesmo, duzentão de milhas foi embora no parabéns aos noivos. Cris Dias deu seu tênis mais caro só pra não sair sem o Rolex de 1,5 milhão que o busão tava de olho. Ele até tentou disfarçar com risadinha, mas a cara dele tava dizendo: "Me devolve meu Dior, querido!" MC Daniel, coitado, entregou seu tênis da Balenciaga só pra proteger os cordões de ouro e relógio caríssimo. O homem suou mais que no palco. E o plot twist? Mal Mal, que perdeu o Rolex dado pela esposa como presente de casamento. O apego era sentimental, mas busão não teve dó. Levou tudo. E sabe o que é pior? O próprio Dobuzeira expôs a máfia nos stories. Mostrou quanto arrecadou com a zoeirinha. Mais de 20 milhões. Isso mesmo, meu amor. 20 milhões numa brincadeirinha de passa a gravata que virou passa tudo. E aí, você ia nesse casamento ou levava seu segurança pessoal? Porque se depender do Dobuzeira, é cada um por si e o Rolex por todos. Aí as imagens do casamento, deu pra gente ver que entre os convidados tava lá o Oruan, MC Daniel, o Teta, como eu havia dito, ou seja, só gente boa, senhores, só a galera do bem. Pelo jeito, todo mundo que tava aí nesse casamento é multimilionário, graças ao jogo do Tigrinho e talvez outras coisas também. E pelo que a gente percebe, realmente, esse negócio de divulgar Tigrinho dá bastante lucro, não é à toa que a própria Bianquinha não consegue parar de divulgar esse lixo. E a única coisa que eu posso dizer, sem medo de tomar processo ou
coisa parecida, é que eu acho que isso aí dá um péssimo exemplo para as pessoas mais jovens, principalmente se a gente for considerar que o público-alvo desses caras aí é justamente adolescente ou uma galera que quer ganhar dinheiro fácil. Além disso, também já saiu até um estudo falando que muita gente que joga no jogo do Tigrinho é com dinheiro do Bolsa Família, e eu acho que nenhum país vai pra frente onde as pessoas que prosperam são aquelas que vendem rifa e jogo do Tigrinho. Claro que se isso não é considerado crime, eu não posso falar que esse cara tá fazendo algo de errado, porque ele tá dentro da lei, mas bonito não é, né? Mas enfim, cada um é livre aí pra seguir o influenciador que quiser. Esse cara atualmente tem 15 milhões de seguidores na rede social dele, ou seja, ele influencia bastante gente. Agora, se ele influencia pro bem ou pro mal, talvez nunca saberemos. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação toda, do arrastão que esse cara fez no próprio casamento. E caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E se for do seu interesse, considere um dia juntar-se a Teta Masters Prochasca Júnior Chagas, divulgador de jogo do Tigrinho, enganador de otário, desbeiçado emocionalmente do Santos, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles. E muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!